Olá, mulheres, muito prazer. Aqui quem fala é Juliana Pavão. Sou casada com o Jason há aproximadamente 15 anos. Sou mãe do João Pedro, de 4 anos, e da Maria Júlia, de 1 ano e meio. Hoje eu quero falar com vocês, compartilhar um pouco do entendimento que eu tive sobre a mulher virtuosa, a mulher que está lá em Provérbios 31, a partir do versículo 10. E hoje eu quero compartilhar com vocês entendimentos que eu tive que até então eu ainda não tinha parado para pensar. Eu lembro de uma situação há alguns anos atrás que uma mulher de Deus, uma mulher cristã, que nasceu num berço cristão, me disse assim: a mulher virtuosa da Bíblia não existe, não tem como ser aquela mulher. E aquilo me intrigou de tal forma, eu fiquei pensando: será? Será mesmo que Deus colocaria na sua palavra um modelo de mulher que nenhuma de nós conseguisse atingir? E aí eu cheguei à conclusão de que, assim como muitas coisas que estão na Bíblia e que são difíceis de cumprir, os princípios de Deus não são tão fáceis, né, como muitos de nós gostaríamos, e é por isso que a palavra de Deus diz que a porta é estreita. Apesar da dificuldade, sim, é uma busca contínua, mas nós podemos e devemos buscar ser essa mulher virtuosa. E eu quero compartilhar com vocês que, diferente do que muitos de nós pensam, que é uma mulher ultrapassada ou que é uma mulher totalmente alienada, uma mulher totalmente dependente financeiramente, emocionalmente do marido, ao contrário disso, a Bíblia nos mostra uma mulher valente, uma mulher que usa sua inteligência, a sua força, ela negocia, ela tem renda, ela compra, ela vende, ela tem um negócio lucrativo. Ela é multipotencial, multitarefas, ela cuida da casa, ela cuida do filho. Provavelmente você vai se identificar com muitas das características dessa mulher, porque eu sei que você que está me ouvindo também tem os filhos para cuidar, a casa, o trabalho, o marido. A diferença é que tem alguns cuidados que ela tem e o porquê que ela faz o que faz é que a tornam tão virtuosa, tão diferente das mulheres do dia de hoje. Então vamos juntas ver o que essa mulher virtuosa tem, quais os segredos para que nós também possamos ser uma mulher virtuosa, uma mulher elogiada pelo marido, pelos filhos, como essa mulher virtuosa da Bíblia demonstra ser. Vamos ler então lá em Provérbios 31. A minha versão aqui é a nova versão internacional, você pode ler em alguma outra versão aí. Mas vamos ler juntos então. Nós vamos ler apenas o 10 agora para iniciar. E diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. A Bíblia diz então que essa mulher realmente é muito difícil. Talvez esteja aí a fala dessa pessoa que me disse: é impossível, não tem como ser. Na verdade, a própria Bíblia diz que é difícil a encontrar, que é como um tesouro, né? É mais valiosa do que rubis. Isso quer dizer que é uma mulher rara, uma mulher diferente, uma mulher que vai na contramão do mundo, na contramão do que as mulheres que nos rodeiam nos dias de hoje, do que a maioria das mulheres. Enquanto nós estamos muitas vezes querendo ser igual às outras, quando a gente olha para os lados, a gente se compara e a gente às vezes quer ser igual, a gente quer buscar algo que a gente não tem. A Bíblia está dizendo que para sermos uma mulher virtuosa, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos, para nos tornarmos essa mulher, nós vamos ser raras, nós vamos realmente andar na contramão. Então não é tão simples, não é tão fácil encontrar essa mulher, mas nós precisamos realmente nos dedicar para ser ela. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Será que o nosso marido tem plena confiança em nós? A Bíblia diz que essa mulher é digna de confiança do marido. O marido tem plena confiança nela. Ele não precisa desconfiar, ela não é uma mulher que compete com seu marido. Pelo contrário, ela só lhe faz bem, como diz, ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ela não precisa competir com seu marido, como eu falei. Ela realmente quer que seu marido também seja bem-sucedido. Ela quer que ela seja, né, bem-sucedida. Vocês vão ver nos versículos, né, que ela é bem-sucedida, mas ela também quer que seu marido seja bem-sucedido e por isso ele confia nela. Ela entende que os dois são um e ambos precisam estar bem. Vamos ler a partir do 13. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões.
Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Olha que interessante. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as suas mãos. Então ela trabalha com as próprias mãos, as aptidões que ela tem, traz de longe as suas provisões, ou seja, ela também traz provisões para casa. Por isso que eu disse que diferente do que muitos pensam, né, que simplesmente que é o homem simplesmente que precisa prover, aqui está dizendo que ela provê também. Ela vem de longe, né, trazendo as provisões. E antes de clarear o dia, ela se levanta cedo. Ela não arruma desculpa, porque nos dias de hoje nós temos muitas tarefas e uma das coisas que muitas vezes a gente se pega dizendo eu não tenho tempo para fazer tantas coisas, tem filho, tem a casa, tem trabalho, tem marido. Por isso ela se levanta cedo e ela prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas, ou seja, ela precisa fazer muitas coisas e por isso mesmo ela delega. Então aqui está dizendo que ela tem servas, ela delega as tarefas, né? Muitas de nós às vezes sobrecarrega. Se a mulher não tem como delegar isso, não tem como ter alguém que ajude em casa, nós temos que fazer, sim, né? Mas também a Bíblia mostra que essa mulher virtuosa, ela tinha servas que ajudavam, que apoiavam ela em casa nas tarefas. E por isso ela conseguia ser tão multitarefas, né? Ser uma mulher que conseguia dar conta de fazer trabalhos manuais, sair, né? Fazer comércio, cuidar da sua casa, por isso ela levantava cedo e também dar as tarefas para suas servas. Vamos seguir lendo então a partir do 16 agora. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela avalia um campo e o compra, ou seja, ela sabe comprar, ela é uma negociadora. Com o que ganha, planta uma vinha, ou seja, ela ganha, ela é remunerada. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, né? Seus braços são fortes e vigorosos. E realmente nós sabemos a força que a mulher tem. E ela aqui diz, seus braços são fortes e vigorosos. Ela usa isso a favor dela, né? Ela trabalha, ela usa sua energia. Ela administra bem o seu comércio lucrativo, ou seja, ela tinha um comércio. Era uma mulher que sabia vender. E nos dias de hoje a gente ouve tanto que a gente precisa saber vender. Independente da área em que nós atuamos, nós precisamos saber vender. Desde a nossa própria imagem, nós precisamos saber vender. E ela sabia fazer isso. Por isso que ela sabia avaliar um campo e comprar. Ela tinha um comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então ela é uma mulher prudente, que ela consegue manter a lâmpada dela acesa. É uma mulher inteligente, então uma mulher sábia, que sabe fazer bons negócios, ela investe o seu dinheiro, ela não gasta com bobagem, se ela consegue avaliar, ela ganha. E ela consegue avaliar campos e comprar, é porque ela sabe fazer economia, ela sabe investir da maneira certa, ela certamente não gasta com bobagens, né? Que muitas vezes a gente quer suprir uma carência, uma questão de autoestima, então a gente gasta, compra roupa, compra sapato, numa vontade louca de suprir algo. Aqui diz que ela tem o seu comércio é lucrativo. E a palavra de Deus diz, né, tudo que fizeres, faz como se fosse para o Senhor. Então provavelmente ela tem esse comércio lucrativo porque ela faz o melhor como se estivesse fazendo para o Senhor. E por isso Deus a abençoa. Então ela é uma mulher bem-sucedida, uma mulher próspera. Vamos ler agora a partir do 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e púrpura. Aqui está dizendo que apesar de ela ter comércio, apesar de ela ter uma remuneração, seu comércio ser lucrativo, ela não simplesmente vai lá e compra. Mostra que ela teria condições de comprar seus agasalhos, mas a sua família não passa frio no inverno porque ela pega na roca e no fuso. Ela mesma faz com as suas próprias mãos, então toda a habilidade que ela tem, ela usa a favor da sua família. E apesar então de ela ter dinheiro, ela se preocupa muito mais em ser do que ter. Ela não simplesmente compra e compra, ela se preocupa muito em ser mais do que ter. Vamos seguir lendo então. Agora nós vamos ler a partir do 23. Seu marido é respeitado na porta, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Eu acho extraordinário que, além de ela ser essa mulher virtuosa, ela faz questão de o seu marido ser reconhecido
pelas autoridades, ser conhecido nas portas da cidade. Como eu falei lá atrás, ela não disputa com seu marido, ela quer que seu marido seja grande também. E o homem tem essa necessidade, né, de uma mulher que reconhece o seu valor, e ela reconhece o valor do seu marido. Apesar de ela fazer tantas coisas, ela ser tão produtiva, ela ser uma mulher tão multifuncional, ela ter o seu próprio sustento, ela quer que o seu marido seja bem-sucedido. Ao contrário do que muitas fazem hoje, ela não sai falando mal do seu marido, às vezes para se queixar, para se vitimizar ou até para falar algo que é verdadeiro, mas ela não fala mal do seu marido. Ela fala bem, ela levanta a autoestima do seu marido. Ninguém a ouve falando mal do seu marido, pelo contrário, ela engrandece o nome do seu marido. 24. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Essa mulher usa todas as habilidades que ela tem para gerar renda, para gerar lucro para sua família, porque ela faz vestes de linho e vende. Então ela está sempre gerando lucro, sempre retornando, fazendo investimentos, sempre gerando receita para sua família. E ela reveste-se de força e dignidade. Quantas vezes a gente precisa pedir para Deus, né? E só nós sabemos. Quando a gente vai para o nosso quarto, chora muitas vezes pedindo forças para Deus, porque não é fácil realmente. E eu imagino que para essa mulher com tantas habilidades e fazendo tantas coisas, que ela muitas vezes teve que pedir forças, né? Então ela se reveste de força e dignidade. No mundo que nós vivemos, em que nós somos convidados a tantas coisas, a nos corromper por tantas coisas, essa mulher se preocupa em se vestir de dignidade. E ela sorri diante do futuro. Que coisa extraordinária, ela sorri diante do futuro, enquanto muitas de nós estamos ansiosas pelo futuro. A ansiedade é o mal do século, né? Toda vez que a gente pensa no futuro, muitos de nós se preocupa, fica ansioso, fica ansiosa, porque a gente não sabe o que nos aguarda. Quando a gente olha notícias, a gente vê tantas coisas terríveis, mas essa mulher que investe, que faz o seu melhor trabalho, que trabalha como se fosse tudo que ela faz como se fosse para o Senhor. Ela realmente quer o bem do marido dela, ela cuida dos filhos, ela sorri diante do futuro, porque ela sabe que ela está fazendo a vontade de Deus, ela está em harmonia com seu marido e dando o seu melhor pelos seus filhos. Então ela sorri diante do futuro, confiando num Deus que recompensa todas as coisas, que vê todas as coisas. Por mais que ela muitas vezes se ache sozinha, por mais que muitas vezes ela olhe para os lados e pense, eu estou sozinha carregando o mundo nas costas, ela sabe que Deus está vendo e Deus a recompensa. Nós vamos ler agora apenas o 26. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. O que é falar com sabedoria? Falar com sabedoria é falar a coisa certa na hora certa. Porque falar a coisa certa na hora errada nos traz problemas. Quantas vezes nós estamos certas, mas nós falamos numa hora inapropriada, nós falamos algo tão sério, tão delicado antes de dormir, ou no momento que o nosso marido, que os nossos filhos estão já irritados ou não estão bem, e a gente vai lá e joga uma bomba, né? Fala aquilo que eles não estão prontos para ouvir. Então, falar a coisa certa na hora certa é ser sábia. Nós temos que saber falar na hora certa, na hora estratégica, na hora que a gente sabe que as coisas estão bem, nós retomamos aquele assunto delicado, mas da forma certa, com as palavras certas, pedindo sabedoria a Deus para que a gente tenha o resultado esperado. Não é falar para desabafar, não é falar para mostrar que tem razão. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Então, ao invés de simplesmente repreender, ela mostra. Muitas vezes eu tenho que fazer isso aqui com meu filho, né? O João, ele é muito questionador e é muitas vezes nos questionamentos dele ou numa situação de conflito é que Deus me dá a oportunidade de ensinar para ele coisas grandiosas, coisas da palavra de Deus, coisas que eu preciso ensinar a ele, e com situações práticas do dia a dia eu acabo conseguindo ensinar usando um exemplo prático para ensinar a ele. Então ela fala com amor. A prioridade sempre é qual é o resultado que eu quero alcançar. Eu quero que a minha família seja abençoada, que nós sejamos no centro da vontade de Deus. Então, toda vez que eu falo com sabedoria, sabendo que o meu objetivo é que as pessoas me entendam, que a gente consiga juntos caminhar em direção àquilo que Deus tem reservado para nós. Vamos ler agora o 27. Ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam.
Seu marido também a elogia dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Nossa, uau, que elogio, né? Ser elogiada pelo marido, ser elogiada pelos filhos. Ela não dá lugar à preguiça, ela cuida dos negócios da casa. Pensa, ela cuida dos negócios da sua casa, da sua família. Ela, como a gente falou, ela realmente é uma mulher que consegue administrar os negócios, que sabe controlar as finanças, que busca, porque muitas vezes a gente não nasceu sabendo tudo isso, a gente não aprende na escola, né, como administrar as finanças, mas ela busca conhecimento. A gente tem tanta informação, tanto conhecimento hoje disponível, então ela busca como administrar, como otimizar as refeições, os alimentos, como a gente otimiza os nossos recursos, como é que eu administro para ter o meu lazer, a questão escolar, a questão de alimentação, enfim, ela consegue administrar, né? Muitas de nós pode pensar, uau, então ela é uma mulher perfeita, por isso ela é elogiada, e por isso essa mulher se distancia, né, da nossa realidade, porque a gente não consegue ser essa mulher ideal. Mas se você olhar para você, tantas coisas que ela faz aqui, talvez você aí também faça. Você também trabalha, cuida dos filhos, cuida dos mantimentos, cuida dos negócios, cuida das finanças, cuida do marido, cuida da casa, cuida das roupas, cuida de tantas coisas. A questão é que muitas vezes a gente coloca tudo a perder porque a gente fala na hora errada, porque a gente faz isso murmurando, a gente não faz isso dando glórias a Deus, feliz com o nosso marido, a gente faz isso reclamando muitas vezes, jogando na cara de todo mundo, reclamando o tempo todo. E aqui mostra uma mulher que não faz isso, que deixa, ela prefere calar, fazer e calar, para que ela dê espaço para os filhos e para o marido elogiar. Porque no momento que ela faz isso de reclamar, ela não dá espaço, né, para que as pessoas possam observar o que ela está fazendo, reconhecer o que ela está fazendo e elogiar. Muitas vezes a gente precisa calar, né, para poder receber o retorno. E mostra essa mulher que realmente sabe fazer as coisas com amor e não com a reclamação. Vamos ler agora então os últimos 2 versículos, o 30 e o 31. O 30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então a beleza é enganosa e a formosura é passageira. É tão bom a gente se sentir bem, se sentir com a autoestima lá em cima, a gente se preocupar com a nossa aparência, com a nossa vestimenta. Eu gosto de me maquiar, de me vestir bem, mas o principal é ela se preocupar com o coração dela, né? Que ela tenha um coração bonito, que ela tenha dignidade, como diz aqui, que ela tema ao Senhor, que é o principal, porque a formosura é passageira. Em algum momento, né, a gente vai envelhecendo, as ruguinhas começam a aparecer, mas a mulher que é virtuosa, a mulher que é sábia, ela continua sendo amada e elogiada por sua família. Aqui diz isso, né? Ela receberá a recompensa merecida, que muitas vezes a gente diz, ninguém reconhece, eu faço tanto e ninguém reconhece. Imagino que algumas de vocês devam ter pensado, quando que eu seria elogiada, né, pelo meu marido, pelos meus filhos? Eles não reconhecem nada do que eu faço. Mas a mulher que teme o Senhor, é isso que a Bíblia está dizendo. A mulher que coloca o temor do Senhor acima de todas as coisas. A mulher que faz o que faz e que busca ser essa mulher virtuosa por temor ao Senhor, por querer buscar ser a mulher que a palavra de Deus está dizendo, essa será recompensada não só pelos homens, mas por Deus, porque Deus está vendo o que ela está fazendo. Então, por isso ela é elogiada, por isso ela é reconhecida. E é o que eu desejo para você, mulher querida, que você seja reconhecida por Deus e por sua família, que você seja persistente, que você não desista da sua família, do seu marido, e você siga em frente fazendo tudo como se fosse para o Senhor, que você seja reconhecida pelos céus. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.